Bom dia, pessoal do terceiro ano. Vamos iniciar aqui a nossa retap da A5, tá? Versão K-Uni, ok? E qualquer divergência nas respostas que vocês tiverem, qualquer coisa, é só me procurar que a gente faz as correções na sessão técnica de ensino, tá ok? Então, nessa primeira questão, ele quer a equação reduzida da circunferência. Então, estamos com aquele formato, né, pessoal? x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Então, obviamente, o centro é menos 1 e 2. Então, nós temos aqui x menos 1 mais 1, é isso? Elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado igual a r ao quadrado, como o raio é 3, igual a 9, tá? Então, primeira questão muito simples, letra A. Vamos buscar a segunda questão. Ok. Então, colocando aqui. Nossa segunda questão. Aqui. Então, também ele quer a equação reduzida da circunferência, que passa pelo ponto e tem o centro, né? Então, aqui, já, né? De novo, a gente usando a nossa expressão da equação reduzida. Y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, aqui nós já temos o que? O centro, né? X menos 2 ao quadrado mais y, né? Menos 2 ao quadrado. E falta a gente achar o r. Mas a distância de um ponto qualquer da circunferência, o centro, é o r, né? Então, se eu pegar a distância de PC, né? Que vai ser o que? A raiz quadrada. A raiz quadrada de PC de 3, né? Menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 menos 2 ao quadrado, certo? Então, nós teremos aqui 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, raiz de 2, né? Então, essa é a distância, é o raio, raiz de 2 ao quadrado, né, pessoal? É 2. Então, letra C. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Ok. Botando aqui. Então, duas questões bem simples no início, né? Como a gente já tinha comentado em sala, tá? Então, pode-se afirmar que o centro, né, C e o raio da circunferência da equação. Então, de novo, né? Só tomar cuidado, né? Porque é x, né? Lembre-se que é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Então, se você está vendo aqui, então esse cara aqui é o x0, né? Então, 3. Repare que aqui o y0, né, tem que ser igual a menos raiz de 2 para dar positivo. E o r ao quadrado é 9, então r é igual a 3, né? Então, a letra C. Só questão de identificação, né? Bem tranquilo o início, o pessoal pegando suas gaivotas, né? Questão 4. Vamos lá. A questão 4 é... Então, o centro e o raio da circunferência, então, podemos fazer das duas formas, né? Comparando essa equação com a equação geral ou completando os quadrados, né? Vou fazer completando os quadrados, como fizemos muito na sala, né? Então, vou fazer x ao quadrado menos 4x. Então, para completar esse quadrado, né? Eu vou fazer, então, mais 4, né? Menos 4. E agora, mais y ao quadrado, não é isso? Menos 2y. Vou completar o quadrado agora aqui do y também, né?
mais 1 menos 1. E ainda eu tenho ali o menos 4 igual a 0, né, pessoal? Então, esse primeiro quadrado, né, trinômio quadrado perfeito, a gente fica x menos 2 ao quadrado, mais esse outro, né, y menos 1, né, ao quadrado, e é igual a menos 4 com menos 1, com menos 4 menos 9, passando para esse lado 9, né? Então, fácil de ver que o centro é 2 e 1, e como r quadrado é igual a 9, né? O raio é igual a 3. Perfeito? Essa foi a quarta questão. Vamos para a quinta. Ok. Está aqui, nossa quinta questão é: a equação representa uma circunferência ser e somente ser. De novo, né? Pode resolver fazendo para a equação geral, e eu vou resolver fazendo, completando o quadrado, né? Então, x ao quadrado menos 6x. Então, vou completar esse primeiro quadrado, né? Então, vou fazer, ó, mais 9 menos 9. Depois eu vou pegar, né? Mais o y, né? Ao quadrado menos 4y, né? Aí eu vou botar mais 4 menos 4, é isso? Mais k igual a 0. Então, completando esse quadrado, aqui já vai ficar x menos 3 ao quadrado menos 9, né? Mais y menos 2 ao quadrado menos 4, mais k igual a 0. Então, levando para a equação reduzida, né, o formato, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Jogando para o lado de lá, eu tenho 13, né, menos k. Bom, esse valor aqui tem que ser um valor positivo, né? Tem que ser um valor maior do que 0. Tá certo? Isso aqui é r ao quadrado. Então, eu tenho 13 menos k sendo maior do que 0, de onde eu tiro que o k tem que ser menor do que 13, né? Essa é a questão 5. Vamos para a sexta questão. Ok, sexta questão. Então, dada a circunferência, né, pessoal, que está aí, podemos afirmar corretamente que é exterior a essa circunferência o ponto, né? Então, quando eu substituir o ponto aqui, né, pessoal, para ser exterior, essa expressão, né, vai ter que ficar assim, né? Para ser exterior, o x menos 1 ao quadrado, né, mais y menos 3 ao quadrado, vai ter que ser maior do que 25, né? Então, você pegando ali o ponto, né, que está na letra E, então aqui eu tenho 6 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado, isso está dando 25, não é isso, pessoal? Mais 1, que está dando 26, que é maior do que 25. Repara que se você pegar os outros pontos, ou vai dar 25, ou vai dar menor do que 25, ok? Então, você só tinha que substituir o ponto e ver se esse resultado vai dar maior do que 25 para que o ponto seja exterior. Tá certo? Então, vamos agora para a questão 7. Vou pegar ela aqui. Ok. Aqui é a questão 7. A questão 7 diz: os valores de k real, para que o ponto 1 e k pertença à circunferência da equação,
Então, para esse ponto pertencer, né, que aqui eu tenho um x, né, pessoal, e um y aqui, se eu substituir, tem que dar zero, né? Então, substituindo, vai ficar 1 ao quadrado, né? Mais k ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4 vezes k, menos 20. Isso tem que dar zero, porque o ponto P pertence, né? Então, aqui eu tenho 1 mais k ao quadrado, menos 2, mais 4k, menos 20, igual a zero. Então, eu tenho k ao quadrado, mais 4k, menos 22 mais 1, menos 21, igual a zero. Uma equação de segundo grau, né? Cuja soma é menos b sobre a, que vai dar menos 4, e o produto é c sobre a, né, pessoal? Que vai dar menos 21. Dois números, né? Que somado de menos 4 e multiplicado 21, não é isso? Então, eu tenho K1 igual a 3 e o K2 igual a menos 7, né? Menos 7 mais 3, menos 4, e menos 7 vezes 3, menos 21. Então, essa é a questão 7. Vamos para a oitava. Pegar o enunciado dela aqui. Ok. Aqui é a oitava questão. Então, considere as equações das circunferências, né? C1 e C2, descrita abaixo, certo? E ele está pedindo a região achorada, não é isso? Então, o que eu estou querendo? Estou querendo a área, né? A área da circunferência 2 subtraído da área da circunferência 1, é isso? A área da circunferência 2 é π, vou botar assim, ó, R2 ao quadrado, menos a área da circunferência 1, que é π R1 ao quadrado. Então, para termos a solução, na verdade, eu tenho que saber quem é o raio da circunferência 1 e quem é o raio da circunferência 2. Vou descobrir pelo processo de completar quadrados. Então, na circunferência 1, então, eu tenho x ao quadrado, menos 2x, então, mais 1 menos 1, para completar o quadrado, né? Mais y ao quadrado, menos 4y, né? Mais 4 menos 4, igual a zero. Então, eu tenho aqui x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. E no outro lado, né, pessoal, eu vou ter o quê? 5. Certo? Vou pegar esse menos 1 que está aqui, com menos 4 e jogar para lá. 5. Então, o raio, né, 1 ao quadrado é igual a 5. Na outra circunferência, eu tenho x ao quadrado, menos 4x, vou completar, mais 4 menos 4, mais y ao quadrado, menos 6y, mais 9 menos 9, igual a zero. Então, eu fiquei com x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e esse menos 4 com o menos 9, passando para o outro lado, 13, né? Então, isso implica que o R2 ao quadrado é igual a 13. Então, a área que eu estou procurando, né, que é S2 menos S1, vai ser o quê? 13π menos 5π, que é igual a 8π, ok? Letra C. Então, essa foi a questão 8. Vamos para a questão 9. Ok.
aqui para cima. Aí. A questão 9 é a equação das retas paralelas, né? As retas paralelas à reta R e tangente à circunferência, né? Então, repare, retas paralelas a essa reta R, né? Elas são, vou botar assim, retas S, né? De que tipo? X menos Y mais K igual a 0, né? Essas são retas paralelas à reta R. Tá certo? E ela é tangente à circunferência. Se ela é tangente à circunferência, lembra, pessoal? É aquela situação assim, ó. Vou botar aqui só para relembrar. Então, eu tenho a circunferência. Então, se eu tenho retas tangente, né, pessoal, a circunferência, o que vai ter que ocorrer? Eu tenho aqui o centro da circunferência e esse fato aqui ocorre, né? Do centro. A distância do centro à reta, né? Vale exatamente o raio. Tá certo? Então, a distância do centro da circunferência a essa reta S tem que valer o raio da circunferência. Agora, essa circunferência aqui, não é isso, pessoal? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 4, ela tem o centro, né? 0, 0 e seu raio igual a 2. Então, eu tenho que a distância do centro até a reta S tem que ser igual a 2. A distância do centro, né, de um ponto a uma reta, né? Eu substituo as coordenadas do ponto na reta, né? Então vai ficar 0 menos 0 mais K dividido, né, pela raiz quadrada dos coeficientes de x e y ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui tem que dar o raio, 2. Então, isso implica que eu tenho o módulo, né, de K dividido por raiz de 2 é igual a 2. Logo, o meu K vai ser o quê? Mais ou menos 2 raiz de 2, né, pessoal? Se o K for 2 raiz de 2, vai dar 2, módulo de 2 é 2. Se o K for menos 2 raiz de 2, vai dar menos 2, que o módulo de menos 2 também é 2. Ok? Então, letra E. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 10. Para a questão 10. A questão 10 está dizendo o seguinte, né? Quais os valores de n para que essa reta seja exterior à circunferência? Então, aquela teoria, né, pessoal? Eu tenho aqui uma circunferência e aqui eu tenho uma reta. Então, repare que para essa reta R, né, ser exterior à circunferência, se eu pegar a distância do centro, né, a essa reta, se eu calcular essa distância aqui, essa distância, ela tem que ser, né? Então, se eu pegar a distância do centro à reta R, para ela ser exterior, não é isso? Essa distância tem que ser maior do que o raio. Ok? Então, vou pegar primeiro, achar o centro dessa circunferência, né? Como é que eu acho o centro? Que eu preciso do centro e do raio da circunferência, né? Então, vou completar os quadrados aqui. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, né? X ao quadrado menos, cadê? Ali, menos 12x, completando o quadrado, né, pessoal? Mais 36, menos 36, e aqui eu tenho mais y ao quadrado, mais 20 igual a 0. Então, aqui ficou x menos 6, não é isso? Ao quadrado,
mais y ao quadrado é igual a menos 36 mais 20 menos 16, passando por lado de cá 16. Então, isso implica que o meu centro, né? O meu centro vai ter coordenadas o quê? 6 e 0. E o meu raio vai ser igual a 4. Né? Então, eu vou fazer a distância desse ponto C. Então, vou fazer isso, né? A distância do ponto C, a minha reta, né? R, vai ter que ser maior do que o raio, ou seja, maior do que o 4. Então, vou fazer a distância, que nós já sabemos fazer, né? Então, aqui o módulo, né? A minha reta está aqui, ó, x. Então, no local de x, eu vou botar quem? Vou botar 6, né? O y é 0, né, pessoal? Então, o y é 0. Então, 6 mais n, raiz quadrada. Então, eu tenho aqui o coeficiente do x é 1, o coeficiente do y é 0, e isso tem que ser maior do que 4, né? Então, no caso aqui, eu tenho módulo, né, de 6 mais n, tem que ser maior do que 4, tá? Pela definição de módulo, eu tenho que 6 mais n é menor, né, do que menos 4, ou 6 mais n é maior do que 4. Tá certo? Então, aqui implica que o n é menor do que menos 10, e dessa aqui implica que o n é maior do que menos 2. Tá certo? Essa foi a questão 10. Vamos para a próxima questão, 11. Questão 11. Então, está aqui a questão 11. A questão 11 está pedindo para a gente, né? Os pontos de interseção da reta da equação x menos 2y com a circunferência são... Então, repare que se é uma interseção, né? Esse x da reta e o y da reta tem que ser o mesmo, não é isso, pessoal? Então, basta eu isolar aqui, ó, o x menos 2y igual a 0, implica que o x é igual a 2y, e aí eu vou substituir, né? Então, no local de x, agora eu substituo na equação da circunferência, então eu tenho 2y elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado menos 10y mais 5 igual a 0. Então, aqui eu tenho, né, 4y ao quadrado com mais y ao quadrado, 5y ao quadrado, menos 10y mais 5 igual a 0. Então, dividido tudo por 5, né, y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Isso é um trinômio quadrado perfeito, né, pessoal? Y menos 1 ao quadrado igual a 0. Então, eu chego à conclusão que o y vale 1. Se o y vale 1, o meu x vale 2, né? Então, o ponto é o 2 e 1. Tá certo? Um ponto de interseção. Questão 11. Vamos para a questão 12. Questão 12. Ok. Vamos lá. A questão 12 é: considere as equações das circunferências, né? Pode-se afirmar corretamente que C1 e C2 são... Então, é aquelas situações, né, pessoal? Vou botar só algumas aqui, né? Se eu tiver essa situação aqui, né? Ó, posso ter essa aqui, ó. Posso ter essa, tá certo? Então,
sempre envolve o que, pessoal? Os centros, né? Ó, C1 e C2 e a distância entre com os raios, né? Olha só. Quando elas são tangentes exteriores, repare que a distância de C1 para C2 é igual a R1 mais R2, né? Aqui no caso, como elas são tangentes interiores, a distância de C1 e C2, ela vai ser igual ao módulo de R2 menos R1, ou R1 menos R2, quem for a maior, né? Então, a gente sempre tem que pegar o centro, né? Fazer a distância entre os centros e comparar com os raios, né? Então, olha só, o centro da circunferência 1 é o quê? É 1 e 1, certo? O centro da circunferência 2 é 3 e 3. Então, repare, a distância de C1, C2 é o quê? É a raiz quadrada, não é isso? A distância de C1 e C2 é a raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, que aqui no caso é o quê? 2, 4 mais 4 vai dar 2 raiz de 2, certo? Agora, o raio da circunferência 1 vale 1 e o raio da circunferência 2 vale 2. Então, repare, a distância de C1, C2 é maior do que R1 mais R2, né? Então, ela está naquela situação aqui, ó. Ó. Estamos nessa situação. C1, C2. A distância de C1 e C2, repare, está aqui, é maior, né, do que R1 mais R2, porque ainda sobra esse pedacinho aqui, não é isso? Então, elas são exteriores, certo? Então, essa foi a questão 12. Vamos para a 13. Questão 13. Vamos lá. Manipulando aqui, né? Porque demora um pouquinho, mas tudo bem. Questão 13 está aqui. Questão 13, né? A equação geral da circunferência que tem centro, menos 1 e 3, e é tangente, né? Tangente essa reta. Então, de novo, né? Se o centro é menos 1 e 3 e é tangente à reta, é porque a distância, né, do centro, a distância do centro a essa reta S tem que ser exatamente quem? O raio. Correto? Então, vamos fazer a distância do centro à reta R. Então, módulo, não é isso? Então, no local do X, né? Vai o menos 1, a coordenada do ponto, né? No local do Y vai o 3, então 2 vezes 3, menos 4, raiz, né? Agora os coeficientes da reta, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser exatamente igual ao raio, né, pessoal? Então, eu tenho aqui menos 5 mais 6, aqui vai dar módulo, né? De 1 sobre raiz de 5. Isso é igual ao raio, né? Então, o meu raio vai dar quanto? 1 sobre raiz de 5. Então, para montar a equação, né? Então, é x, não é isso? X mais 1 ao quadrado, né? Porque a coordenada do centro é menos 1, mais y menos 3 ao quadrado, é igual ao raio quadrado, né? Se R é isso aqui, né, pessoal? R ao quadrado é 1/5, né? Então, isso aqui igual a 1/5. Então, nós ficamos com x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 3y mais 9 é igual a 1 sobre 5.
Multiplicando tudo por 5, né, pessoal? Vai ficar 5x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 2x vezes 5, 10x. Aqui, desculpa, é 6, né, pessoal? 6 vezes 5 menos 30y. E aqui eu tenho 5 com mais 45, 50. Passando 1 para cá, 49, né? Então, letra B. Essa é a questão 13. Vamos pegar a questão 14. Questão 14. Vamos lá. Ok. Então, a questão 14 está dizendo, né? Eu tenho aqui quais os valores de n para a equação das variáveis x e y represente um ponto, né, pessoal? Então, lembrando da teoria, se eu tenho x, né, menos x0 ao quadrado mais y, né, menos y0 ao quadrado igual a um certo valor, né? Então, se esse k for maior do que zero, estamos diante de uma circunferência, né, pessoal? Se o k for igual a zero, estamos diante de um ponto. E k menor do que zero, nos reais, né, é absurdo, né? Porque eu não posso ter a soma de 2 quadrados dando um número negativo. Então, para ser um ponto, o que acontece ali? O n ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero. Então, né, pessoal, implica que o n é igual a 5 ou o n é igual a menos 5, tá ok? Bem tranquila. Essa foi a questão 14. Vamos para a 15. Vamos lá. Questão 15. Ela diz, né? Os pontos A e B são os extremos do diâmetro de uma circunferência. A equação reduzida de lambda é, então repare, né? É somente uma questão de uma interpretação. Então, eu tenho aqui, né, o ponto A, o ponto B. O ponto médio aqui é o centro da circunferência, né? E o raio é a metade da distância AB, ou a distância de A até M, ou de M até B, não é isso? O centro da circunferência, pessoal, M é o ponto médio de AB, né? Então, M é o quê? É 1 mais 5 dividido por 2, e a coordenada Y é o quê? 3 mais 1 dividido por 2, né? Então, aqui implica que aquele meu M, quem é? É 3 e 2. Esse é o centro da circunferência, né? Agora, se você quiser achar o raio, você faz a distância de A até M, ou, né, de B até M, ou faz a distância de AB e divide por 2, tá? Então, vou fazer a distância de A até M. Então, é a raiz quadrada, né, de A até M. Então, é o quê? 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, né? Então, aqui vai dar a raiz. 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 1 ao quadrado. Então, a distância deu raiz de 5, né? Que é igual ao raio. Logo, a minha circunferência é x menos 3, né? Ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Raio ao quadrado, se o raio é raiz de 5, aqui é 5, né? Certo? Então, essa foi a questão 15. Vamos para a questão 16. Vamos lá. Questão 16. Então, está aqui. Então, a circunferência passa pelos pontos 3 e 4, 2 e 5 e tem seu centro no eixo
das ordenadas, né? Então, é uma questão um pouco diferente, né? Essa. Você tem então o centro. Então vou chamar o centro de C aqui então no caso, tá? C. Quem são as coordenadas do C? Não é isso? Se o C ele pertence aonde? O centro no eixo das ordenadas, né? Então é um 0y, correto, pessoal? É um 0y. Agora, a distância de qualquer ponto ao centro é o raio, e são iguais, não é isso? Então, eu vou fazer a distância de C até B tem que ser igual à distância de C até A, tá certo? Então, a distância de CB, né, é a raiz quadrada, correto? Vamos lá, 2 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos y ao quadrado. Tem que ser igual à distância de C até A. Ou de A até C. Então, 3, né? Menos 0 ao quadrado, mais 4 menos y ao quadrado. Bom, a raiz quadrada aqui nós podemos, né, simplificar. Então, 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho 25 menos 10y mais y ao quadrado. E aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9, mais 16, menos... Opa! Deixa eu apagar aqui. 16 menos 8y mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado com y ao quadrado já foi, né? Então, desse lado aqui eu tenho o quê? 29, né? Menos 10y. E desse lado aqui eu tenho 25 menos 8y, né, pessoal? Então, eu tenho 2y igual a 4 e o meu y é igual a 2. Certo? O meu y é igual a 2. Então, para eu escrever a equação geral, né, eu preciso do centro e do raio. O centro eu já tenho, né? Então, meu centro é 0 e 2. E qualquer uma dessas distâncias será igual ao raio, né? Então, pego qualquer uma delas. Então, distância de CTB, qualquer uma das distâncias. Então, vou pegar aqui. Posso pegar essa aqui mesmo, ó. Posso pegar essa aqui. Essa aqui vai dar o quê? Raiz, né? De 4. 5 menos 2, 3. Ao quadrado, 9, né? Raiz de 13, né? Então, o raio. Então, vamos ficar como na circunferência, né? X menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a raiz de 13 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 4 menos 13 igual a 0. E chegamos, então, a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y menos 9 igual a 0. Tá certo? Essa é a questão 16. Vamos para a 17. Questão 17. Está aqui. Então, quais os valores reais de P e Q para que essa expressão represente uma circunferência? De novo, né? Vamos botar primeiro, para representar uma circunferência da nossa teoria de sala, né? O coeficiente de x2 tem que ser igual ao coeficiente de y2. Então, da nossa teoria, nós já sabemos que o P vale 3, tá? Então, nossa expressão ficou assim, né? 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 6x mais qy mais 3 igual a 0. Para completar os quadrados, pessoal, eu vou dividir tudo por 3 para me facilitar, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado
menos 2x mais Q dividido por 3y mais 1 igual a 0. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o x ao quadrado com menos 2x com mais 1 é um quadrado perfeito, né, pessoal? X menos 1 ao quadrado. Agora vou completar aqui esse quadrado, ó, y ao quadrado mais q sobre 3y. Então, para completar esse quadrado, né, pessoal, eu vou colocar aqui mais, porque o número, né, eu tenho que, duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar q sobre 3. Como é 1, eu tenho que ter q sobre 6, né? Porque duas vezes q sobre 6 vai dar q sobre 3. Então, eu tenho que botar aqui ao quadrado, né? Q ao quadrado sobre 36. E subtraio, né? Q ao quadrado sobre 36. Então, ficou assim, né, pessoal? X menos 1 ao quadrado mais, esse aqui é um quadrado perfeito, né? Que é y mais q sobre 6 ao quadrado e joga esse cara para cá. Q ao quadrado dividido por 36. E esse Q, o que acontece para ser uma circunferência? Q ao quadrado sobre 36 tem que ser maior do que 0. Mas o Q está elevado ao quadrado, né, pessoal? Então, isso aqui sempre é maior do que 0. Só não é se o Q for igual a 0, né, pessoal? Se for igual a 0, então o único valor que o Q não pode assumir é o 0. Porque se você botar um Q negativo, ele vai ficar elevado ao quadrado e vai ficar positivo, tá certo? Então o P tem que ser igual a 3 e o Q só não pode ser 0. Certo? Essa foi a questão 17. Vamos para 18. Vamos lá. Questão 18. Uma circunferência que passa nos pontos 2, né? 2 e 0. 2 e 4, 0 e 4, passa nesses pontos, né? Então, uma circunferência passa nesses pontos. Então, você poderia até fazer aqui, ó. Olha só. A circunferência passa nesses pontos. Vamos localizar aqui, ó. X, Y. Ela passa no ponto 2 e 0, então aqui. 1, 2, passa aqui nesse ponto, né? Passa no ponto 2 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Né? Então, vou botar aqui, ó, assim, 2 e 4. Então, esse ponto aqui, né? Ela passa também, ó, 2 e 4. E ela passa no ponto 0 e 4. E ela passa nesse ponto aqui, né, pessoal? Então, é uma circunferência que está passando aqui, ó. Passa nesses 3 pontos, né? Ó, um pedaço dela, né? Ela passa nesses 3 pontos, tá? Não dá para fazer aqui direitinho. Mas ela está passando aqui nesses 3 pontos. Então, o que acontece, né? Logo a distância do seu centro da circunferência, agora, pessoal, repare, a circunferência está passando aqui tudo, né? Ela está dando a volta aqui. Tá aí, né? E ela tem um centro aqui. Agora, quem é esse centro? Aí eu vou usar aquela teoria da mediatriz, tá bom, pessoal? Eu vou pegar esses pontos aqui, ó, que ela está passando, vou chamar aqui de A. Deixa eu botar aqui assim. Chamar esse aqui o ponto A, esse o ponto B e esse o ponto C. Então, se eu traçar a mediatriz da corda AB, né? Olha só. Se eu traçar a mediatriz da corda AB, ok? E se eu traçar a mediatriz da corda, né?
é BC e AB. O encontro das mediatrizes é o centro da circunferência. Lembra da teoria? Ok. Então, quem é esse ponto C, pessoal? Olha só. O ponto médio de BC, se aqui é 0, né? Aqui é 2, aqui é 1, né, pessoal? E o ponto médio de AB, se daqui até aqui tem 4, o ponto médio aqui é 2, né? Então, esse centro é o quê? 1 e 2. E ele quer a distância do centro à origem. Ele quer essa distância aqui, ó. Ele quer essa distância do centro à origem. Ué, se o centro, né, é 1 e 2 e a origem, né, é o 0, 0, simplesmente o que? Essa distância que eu estou procurando é a raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é igual a raiz de 5. Ok? É uma questão de uma interpretação. Você poderia ter um trabalho muito grande e querer fazer isso sem ser pelo desenho, né? Mas daria para fazer. Tranquilamente, sem problema nenhum. Não é que é um trabalho grande não, tá? 18. Vamos para 19. Questão 19. Ok. Então, o comprimento da corda da circunferência, né? Determinada pela intersecção. Então, obviamente, a intersecção eu vou primeiro achar, né, pessoal? Simplesmente, como a gente já fez antes. Esse y e esse x é o mesmo da reta e da circunferência, né? Então, eu já tenho y igual a x mais 4, só vou substituir, tá? X ao quadrado mais x mais 4, que está elevado ao quadrado, menos 4x, menos 12x mais 4, né? Mais 38 igual a 0. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado mais 8x mais 16, menos 4x, menos 12x, menos 48, mais 38 igual a 0. Arrumando para uma equação de segundo grau, né, pessoal? Isso aqui vai ficar 2x ao quadrado. Aqui eu tenho 8x, né? Menos 4x, menos 16x, então menos 8x. E aqui eu tenho menos 10, né? Com mais 16. Vamos ver aqui. Menos 10. Mais 16, então mais 6, igual a 0. Dividido tudo por 2, né, pessoal? x2 menos 4x mais 3 igual a 0. Então, uma equação simples do segundo grau, né, pessoal? x1 igual a 1, x2 igual a 3. Agora, como o y é igual a x mais 4, né? Então, se x1 é igual a 4, y1 é igual a 5. Então, aqui está o primeiro ponto, né, pessoal? 1 e 5. E se o x é igual a 3, o y2 é igual a 7, né? E o ponto B é o 3 e o 7. Ele quer a distância dessa corda, né? Então, a distância é a raiz quadrada, né, pessoal? Vou fazer ali 3 menos 1 ao quadrado mais 7 menos 5 ao quadrado. Isso vai dar 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 8. 2 raiz de 2. Certo? Questão 19. E, finalizando, chegamos à 20ª questão. Ok? Então, a 20ª questão era só uma questão daquela teoria nossa, né, pessoal, de interpretação. Então, você tem, você tem aqui uma circunferência, né? Então, os pontos que estão na circunferência é o x menos x0, né, ao quadrado,
mais o y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Os que estão no seu interior é o círculo, né? A única coisa que você muda para menor, né? Menor do que r ao quadrado. E o que estão por fora, né, pessoal? O que estão por fora é a galera que dá maior do que r ao quadrado. Então, eu estou diante aqui de uma circunferência, né? O centro dela, né? Você está vendo? Menos 2 e 0. E menor ou igual, né? Raio 3. Então, é um círculo, né? Os pontos compostos do círculo que participa dessa circunferência, né? Dentro dessa circunferência, esse círculo, tá ok? Então, com isso, a gente finaliza essa retap da A5. Lembre-se, qualquer dúvida, só entrar em contato com o professor. Ok? Obrigado e até a próxima.